No programa Luiz Fernando Falando a Verdade, prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fala o interior com exclusividade pela Gruçaí FM e TV Real. Dentro do nosso programa de rádio, o grande pool de comunicação, liderado pela Real OOH Mídia Externa, que mobilizou vários parceiros, dando uma ampla publicidade a esse bate-papo de hoje. Vamos ao Rio de Janeiro, vamos saudar o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Bom dia, prefeito! Bom dia, grande Luiz Fernando, bom dia a todos os ouvintes da FM, prazer enorme estar aí falando com vocês. Aliás, por motivo de educação, eu vou também saudar aqui o nosso prefeito de Campos, Vladimir, mandar um abraço forte aí para ele, sei que é um prefeito dedicado, trabalhador por sua cidade e que inspira muito de nós prefeitos aqui no estado do Rio de Janeiro todo. Prazer estar com vocês. Prefeito, aqui no interior, eu quero que o senhor saiba que o senhor tem voz aqui no interior, o senhor tem aliados, tem amigos e pode sempre contar conosco. Bem-vindo aos lares do interior. Deixa eu até começar fazendo um reparo na história. Você sabe que toda vez que falam que Campos é interior, eu falo não é. Né? Campos, para mim, é a segunda capital do estado do Rio. Né? Porque você tem a região mais afastada da capital, da onde está o governo do estado, da onde estão as estruturas, né? É justamente o norte e noroeste. E Campos é uma espécie de capital do norte e noroeste do estado. Né? Se algum dia, eu já tentei outras vezes, mas se algum dia eu fosse governador do estado, eu ia montar um gabinete do governador em Campos, ia despachar em Campos pelo menos uma vez na semana, porque uma coisa é o sujeito vir de Petrópolis, de Volta Redonda, até da região dos lagos, para despachar com o governo do estado do Rio de Janeiro. Outra coisa é o sujeito sair de Porciúncula, de Itaperuna, de cidade do noroeste, né, para chegar no Rio e ter o acesso aos serviços públicos. Então, eu fico sempre dizendo o seguinte: Campos é a nossa segunda capital e Campos tem o seu próprio interior, né? Então, e além do tamanho, da importância econômica, da riqueza de Campos, né, que enfim, que eu acho que tem um papel de muito protagonismo aí no estado do Rio de Janeiro. Bancada conosco, Edivaldo Mendonça, da Real HOO Mídia Externa. Edivaldo, bem-vindo ao nosso bate-papo com o prefeito Eduardo Paes. Bom dia, Luiz Fernando, ouvintes também da Gruçaí FM. Bom dia, prefeito. Rapaz, eu tive o prazer e a honra de conhecê-lo em Macaé, do lado de um grande amigo seu, Sérgio da Exis Produções. Sérgio faz as melhores festas do Rio de Janeiro, né? Daquela época Macaé foi barato. Aliás, eu tive também na época em Campos, dando uma rodada. Eu fui antes do show e aí não tinha, ainda estava meio vazia, mas foi impressionante conhecer aí. A festa dele foi outro negócio, desculpa de você ter o Imagino. que a gente precisa olhar com muita seriedade no estado, né? Criar umas arenas, né? Para que as cidades que fazem essas festas, que são todas um sucesso, eu tive em algumas delas, né? O potencial, né? Você tem uma estrutura boa em Campos, uma estrutura boa em Macaé, mas não é a realidade da maior parte do estado. Então, desenvolver arenas, infraestruturas, esses campos de exposição, dessas áreas de exposição, centro de exposição, é muito importante para a economia do interior fluminense. Perfeito, inclusive, eu comentava ainda há pouco com a sua assessoria, e a gente tem uma estrutura muito grande, até por fazer parte de uma das empresas do nosso grupo, a Central do Outdoor. Então, assim, quando nós tivemos uma confirmação que o seu Viri está conosco hoje pela essa entrevista aqui com exclusividade, e aqui é uma cidade, na verdade, turística de São João da Barra também, então tem outdoor aqui em São João da Barra, tem outdoor lá, e a gente fez questão de fazer essa comunicação e até brincava que a quantidade de pessoas que me perguntavam se o senhor estaria aqui na rádio enorme, então isso gerou uma expectativa muito boa. A região de Campos, o nosso noroeste fluminense, tem uma coisa curiosa, alguns vão dizer que tem uma coisinha de político, né? Mas você sabe que a família da minha mulher é toda daí. A gente chama ter primos em Campos, a Sede, o Sade, o meu sogro de Itaperuna, a minha sogra de Bom Jesus. Então a gente tem acaba tendo uma relação e conhecendo muita gente na região em razão de eu ter casado com a filha do interior fluminense. Maravilha, já tem um gancho. Mas o mais importante disso tudo, que somos da área, todas essas empresas estão ligadas ao nosso grupo de empresas aí, o Ciclope Fluminense, a Real Solar, que é uma empresa de energia solar, enfim, e somos parceiros aqui da rádio com a extensão do nosso grupo de empresas. E dizer para o senhor o seguinte, que o senhor pode contar conosco aí, porque aqui hoje nós temos um polo mundial, que é o Porto do Açu, né? Inclusive tivemos amigos aí que estiveram com a gente no Festival de Cinema em Campos, inclusive o Porto do Açu, que é uma das empresas. Eu sempre falo o seguinte, né? Isso eu falo com muita tranquilidade, né? Como uma pessoa que está exercendo o seu quarto mandato de prefeito do Rio de Janeiro. Eu acho que a grande obrigação do Estado, a Prefeitura do Rio, ela tem um potencial, uma capacidade de entrega muito grande. Na verdade, o governador do Estado aqui no Rio, se cuidar bem da segurança, já está bom demais. Não precisa patrocinar show de Madonna, de Lady Gaga, não precisa ficar fazendo asfalto, praça. Né? O que eu acho que o governo do Estado tem que voltar o seu esforço todo é para que a gente conquiste grandes eventos para o interior. Porque o estado do Rio, apesar de não ser um estado grande, né, tem uma diversidade de paisagens, de ambientes, né? Sei lá, você vai para aquele sul fluminense, né, pegando ali a Costa Verde, Angra, Mangaratiba, Paraty. É uma realidade de um tipo de praia, né, com aquela mata fantástica da região, aquela vegetação. Você vai em direção à região dos lagos, né, é outra paisagem completamente diferente. Né, e você vai para a Serra. Outro dia eu estive em Areal, é impressionante o que está acontecendo ali naquela região. Areal, Paraíba do Sul, são cidades que estão
se tornando regiões de vinícolas, né? Enfim, naquele ambiente de serra. Né? Você vai para áreas da serra olhando mais em direção ao norte e noroeste. Madalena é uma das coisas mais bonitas que tem nesse estado. Aí você vai para a força econômica de Campos, de Macaé. Né? Quer dizer, é um conjunto de alternativas. Né? A região costeira de Macaé, de Campos, que você vai para um conjunto de alternativas que é muito grande, tem como explorar isso. Até porque o Rio tem, aí é óbvio que isso é uma coisa que precisa de mais ativismo estatal. Você tem uma infraestrutura aeroportuária que é muito boa, né? Você pega o aeroporto de Cabo Frio, o aeroporto de Campos, o aeroporto de Macaé, né? E aí olhando para Itaperuna, também tem um bom aeroporto. São estruturas que precisam ser mais utilizadas, mas o Rio tem um potencial enorme para todo tipo de turismo, desde que a gente coloque essa infraestrutura à disposição. Já vou lhe fazer um convite aqui à Ferroport.